Eu sempre falo aqui, e eu sempre fico revendo o que Deus tem falado aos nossos corações. Há exatos não, fez ontem, 1 mês, que a Binério esteve aqui e falou sobre a proclamação do Evangelho. E foi muito forte, falou muito com a gente, falou muito comigo. Mas o que nós temos feito a respeito daquilo que ouvimos? Depois, acho que eu falei sobre a guerra espiritual, sabendo, entendendo que a gente precisa fazer a obra do Senhor, mas muitas vezes nós estamos presos nas nossas batalhas. Mas o Senhor nos chamou como um soldado para enfrentar essas batalhas, porque Ele é o Deus que dá vitória nessas batalhas. Ouvimos o Vitor falando sobre que o Senhor quer que nós nos posicionemos diante dEle. E a posição em Cristo é onde nós nos tornamos irresistíveis para o Senhor. E nós conquistamos nessa terra. Nós vemos os milagres acontecer, as coisas reverterem ao favor daqueles que amam a Deus. Nós ouvimos a semana passada, que eu não estive aqui, mas eu assisti, sobre a unidade da igreja. Então, irmãos, o Senhor é o Deus que ama a igreja. A igreja é a sua noiva. Ele ama a igreja e Ele está sempre falando com a sua igreja, chamando a sua igreja para aquilo que Ele quer dela. Porque aquilo que Ele quer da igreja vai refletir na felicidade da própria igreja e da felicidade da união, do relacionamento entre Cristo e a igreja. E nós precisamos, e hoje eu quero falar sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Dessa igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Ele nos deu uma missão. E a missão da igreja é revelar Jesus Cristo ao mundo. Nós fomos chamados para revelar a Jesus ao mundo. E foi essa a missão que Ele nos deu. Então, hoje nós vamos decorrer aqui, eu tenho 5 tópicos e a gente vai falando e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu quero pedir para você abrir a palavra em Mateus capítulo 28, e eu estou falando sobre a missão da igreja, que é revelar Jesus nesse primeiro ponto. Mateus capítulo 28. Amém? Versículo 1, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. E o aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia, e lá vocês o verão. É como eu acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E a partir do versículo 16, vamos ler tudo, não é? Vamos pular não. Versículo 11, e quando elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais dos sacerdotes o que havia acontecido. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos dele vieram à noite, enquanto nós estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para Galiléia,
para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês até o final dos tempos. Aleluia. Irmãos, essa missão começa, podemos dizer que essa missão, para nós, igreja, começa com a ressurreição. Porque o povo que estava ali entristecido, os discípulos, os seguidores de Jesus, que estavam arrasados, porque tinham visto o Cristo morrer na cruz daquela forma horrível. Eles estavam entristecidos, eles estavam arrasados, eles estavam frustrados, porque Jesus já tinha avisado algumas vezes, está nos evangelhos, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado, vai ressuscitar ao terceiro dia, mas parece que o entendimento deles estava fechado, parece que eles não percebiam que isso era verdade, a ponto de que quando Jesus é preso, os discípulos todos fogem, exceto João, porque como pode o nosso mestre, como pode o nosso Senhor, como pode esse que nós depositamos confiança, achando que ele ia nos resgatar do Império Romano, agora ele está morto. Mas assim como a morte de Jesus, para eles que não tinham entendido, foi algo inesperado, algo maior ainda e mais inesperado ainda acontece no terceiro dia, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Quando essas mulheres vão no domingo de manhã, a surpresa que elas têm, porque o túmulo está vazio, elas são avisadas por anjo que Jesus não está ali, que elas não precisam chorar, que elas não precisam temer, porque Ele vive. Ele vive. Irmãos, este é o evangelho de um Deus que sabia que a humanidade estava perdida por causa da queda de Adão e Eva, toda a humanidade foi contaminada. É o Deus que, para nos resgatar, Ele se faz carne, Ele se faz homem, Ele vive entre nós. É um Deus que morre. Nós temos um Deus que morre, um Deus que morreu no nosso lugar, mas este Deus venceu a morte. Na sua morte, Ele com o seu sangue, Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Na sua morte, Ele nos tirou do inferno, que era para onde toda a humanidade ia, e todos aqueles que receberam Jesus e aceitam Jesus não vão mais para o inferno, mas receberam a salvação. Por quê? Porque todo aquele que não tinha Jesus estava condenado à morte, e Jesus disse: eu vou morrer, se eles têm condenação de morte, eu morro por eles, para que eles sejam livres. Eu morro por eles para que eles tenham vida. E Jesus morreu por nós para que nós tenhamos vida e vida eterna. A vida não acaba aqui. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós abrimos diante de Deus. Nós vamos estar vivos ainda. Ela é eterna. E a ressurreição, irmãos, a ressurreição é o que nos dá ainda mais essa certeza. Ele vence a morte um dia. Todos nós vamos ressuscitar também com Ele. Essa é a esperança do Evangelho. É Jesus Cristo que veio inaugurar um reino. A Bíblia diz que antes de Jesus nós estávamos debaixo de um reino das trevas. Mas quando Jesus veio, Ele nos tirou do reino das trevas. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus, nós fazemos parte de um reino. Um reino que ainda nós não vivemos na totalidade, porque vivemos nessa terra. Mas vivemos as bênçãos do reino, vivemos os sinais do reino. Quando recebemos um milagre, é o reino de Deus se manifestando. É aquilo que não é natural. Tudo aquilo que é sobrenatural e acontece na vida do crente é sinal do reino de Deus. E um dia esse reino vai ser literal e nós vamos viver para sempre. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa foi a surpresa gloriosa que tiveram as mulheres naquela manhã.
Essa foi a surpresa gloriosa que tiveram os discípulos de Maús, que estavam indo para casa entristecidos, que tiveram naquela manhã, porque o Cristo ressurreto vai andar com eles. Essa foi a surpresa maravilhosa, que os discípulos que estavam trancados, com medo dos judeus, eles tinham a grande surpresa de Jesus aparecer no meio daquela sala, não passou pelas portas, nem para a janela, Jesus aparece vivo, e ele mostra: aqui estão os meus pés, as minhas mãos, eu estou vivo, eu sou o mesmo. Que surpresa gloriosa! Foi surpresa para Satanás. Porque ele achou que tinha vencido, porque ele achou que tinha matado o Filho de Deus, e ali ele foi derrotado. Jesus Cristo vive. Esta é o Evangelho, e é após a ressurreição que Jesus vem vivo, e ele fala para os seus discípulos, e ele fala para a sua igreja o que ele quer de cada um de nós, o que ele espera de cada um de nós, o que ele espera dessa igreja. E para essa igreja, ele quer que ela continue revelando o reino. Ele quer que ela continue pregando esse evangelho. Ele quer que ela continue fazendo o que ele fez, os milagres que ele fez. E isso é totalmente possível. Por que que isso é totalmente possível? Porque nós não vamos na nossa força. Porque nós não vamos na nossa capacidade, porque nós vamos no poder e na autoridade que ele nos deu para isso. Esse é o segundo ponto. A igreja tem autoridade e poder para revelar Jesus Cristo ao mundo. A igreja tem autoridade e poder para revelar Jesus Cristo ao mundo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. A primeira vez que nós vemos o Senhor Jesus falar a respeito da igreja. Primeira vez que nós vemos o Novo Testamento falar da igreja. Mateus capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para a região... Acharam, queridos? Indo Jesus para a região da Galileia, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui Jesus está falando para Pedro, quando ele pergunta quem eles dizem que eu sou, e Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Pedro, isso não veio da tua cabeça. Pedro, isso não veio do teu coração. Isso foi a revelação de Deus, foi a revelação do Pai. Pedro, você recebeu a revelação da grande verdade. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer ungido. Eu sou o Rei, o Filho de Deus. E aí ele vira para Pedro e diz: então, Pedro, também lhe digo, Pedro, que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra? Que pedra que o Senhor vai edificar a igreja? Sobre esta revelação. Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, eu, o Cristo, eu, a pedra, vou edificar uma igreja. A minha igreja. É uma pedra de alicerce. É uma pedra de sustentação. E a igreja começa a ser alicerçada no fundamento, que é Jesus Cristo. E na verdade, de que nós temos um Cristo, o Filho do Deus vivo.
E a igreja que entende e adora esse Cristo e se entregou para Ele, vive para Ele, esta igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmãos, naquela época, as cidades tinham muros e portas. E nas portas da cidade eram lugares onde as pessoas se reuniam para tomar decisões. Nas portas das cidades eles julgavam causas. Na porta das cidades eles faziam estratégias de guerra. Na porta da cidade era este lugar de autoridade, de governo, de decisão, de estratégia. Era na porta da cidade. O que Jesus está falando, que o inferno tem uma porta. E que eles têm estratégias, que ele tem coisas, e que ele pensa coisas. Então, as portas do inferno, ela representa o poder, a influência das trevas, as estratégias das trevas contra a humanidade. Mas contra esse lugar, todas essas estratégias, toda essa influência, toda essa tentativa dele se levantar, não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E quando a gente fala desse prevalecer, você já viu porta atacar? Porta se defende, não é? A gente pega e fecha a porta para a gente se defender. Então, quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não pense você que o inferno está vindo com a porta dele para cima da gente. Somos nós que vamos. A igreja não foi chamada para recuar, como se o inferno tivesse vindo, e a gente fala, não, você não vai tocar na gente, a gente tem Jesus. Não é assim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja vai avançar contra as portas do inferno, derrubar as suas estratégias, as suas influências, o seu levante. Foi isso que Jesus disse que seria a sua igreja, para avançar e colocar as coisas do inferno por terra, invadir os territórios que ele invadiu, libertar as vidas que ele fez cativo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa autoridade, irmãos. Nós precisamos entender que a igreja vai revelar Jesus, porque nós temos uma autoridade delegada por Ele. E não temos nada a temer. Nós não podemos ser a igreja que recua. Nós temos que ser a igreja que avança. É por isso que quando Jesus ressuscita, e ele vai e se mostra para os seus discípulos, a primeira coisa que ele tem a falar para os discípulos, depois de mostrar que ele está vivo, é: eu estou aqui, vivo, agora é a vez de vocês. É o que diz no final aqui do capítulo 28. Agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre aí de novo Mateus 28. Mateus 28, 20. 19, vão, façam discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Depois está escrito o quê? E eis que eu estarei com vocês todos os dias. Cada versão diz até o fim dos tempos, até o final dos séculos. Jesus está falando o quê? Eu estou vivo, agora vão. Façam discípulos como eu fiz. Batizem. Preguem o evangelho. Vão e façam discípulos. E quando está escrito aquele E ali, eu aprendi essa semana na aula que nós tivemos com o pastor Jamê. Aquele E ali, ele está continuando o que está antes. Tudo que o Senhor mandou a gente fazer, Ele diz, vocês podem ir porque eu estarei com vocês todos os dias.
Eu estarei com vocês todos os dias. Essa é o poder e a autoridade que Jesus Cristo tem, irmãos. Ele diz, o Senhor me deu o poder e a autoridade, então vão e façam discípulos, porque o poder e a autoridade que o Pai me deu sobre o céu e sobre a terra, agora eu coloco sobre vocês. Vocês vão representar-me, mas vocês não vão sozinhos, porque eu estarei com vocês. É a garantia, irmãos, de quando a gente está revelando Jesus para o mundo, Ele está presente com a gente. Quando Moisés lá atrás foi chamado para libertar o povo de Israel, ele fala para Deus, Senhor, eu? Ele não fala? Eu não sei falar. Senhor, como que Faraó vai me receber? Como é que vai ser? Sabe o que o Senhor fala para ele? Sabe o que o Senhor responde para ele, como vai ser? Não dá a resposta que ele quer. O Senhor só fala assim, eu estarei com você. A resposta é essa. Não tem a ver comigo, não tem a ver se eu sou tímido, não tem a ver se eu sou fraco, não tem a ver se eu não sei falar, não tem a ver. O que tem a ver é que Ele estará conosco. Ele estará conosco, irmãos. Nós temos uma missão e nós não podemos nos calar. O Cristo vivo nos deu uma missão e nós não podemos nos calar. É tão importante essa comissão que está nos 4 evangelhos, está no livro de Atos. Cada evangelista falou dessa visão. O Marcos fala, escreve, e Marcos escreve pelo apóstolo Pedro. Ele escreve, mas é Pedro que dita o evangelho que está escrito Marcos. O Senhor fala, vão, ide por todo mundo. E fazia o quê? Pregai o evangelho para quem? Para toda criatura. E aí ele diz o que mais? Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se comerem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Há uma autoridade, um poder sobre a igreja para revelar Jesus Cristo. Em meu nome. Não é no nome da Tânia, não é no nome da Filomena, é no nome de Jesus, irmãos, entenda, não sei se eu estou conseguindo passar o que é óbvio, mas eu quero que isso entre no coração e na mente. Que nós temos uma autoridade que não é a nossa, nós temos uma força que não é a nossa, e nós temos um nome, e aquilo que nós fizermos neste nome, é no nome dele que o inferno vai correr, é no nome dele que a enfermidade vai ser curada, é no nome dele que nós vamos viver o extraordinário, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, irmãos. Ah, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Em Lucas também, o Lucas revela ali, depois da ressurreição, o Senhor diz, eu vou enviar para vocês poder. Vamos abrir Lucas 24, rápido. Lucas 24. Versículo 45. Jesus está ressurreto ali, e Lucas registra desta forma. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e Jesus disse, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que sejam revestidos de poder. Vocês têm que pregar arrependimento para todas as nações. Não é mais só sobre os judeus, não. É sobre todas as nações. Tem que ser pregado esse arrependimento. Eu envio vocês. Há um envio debaixo de poder, há um envio debaixo de autoridade. E o Senhor falou, mas não comecem antes que vocês não sejam revestidos do poder do alto. O que acontece no derramar do Espírito Santo, em Atos 2. O evangelista Pedro, o evangelista João, ele reflete a urgência do evangelho com Pedro. Ele fala, vai e cuide dos meus discípulos.
Mas antes, quando ele aparece vivo, João relata, não precisa abrir, João 20, 21 a 23, e Jesus disse outra vez, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Deus deu para a igreja até o poder de perdoar e de reter perdão. Há um poder, há um sopro do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós para pregar as boas novas, para ser um instrumento de milagres. Lembra no Antigo Testamento a história de quando Elias é levado para o céu e Eliseu fica desesperado embaixo? O que acontece quando Elias está sendo levado, o manto de Elias cai. Eliseu, desesperado, pega o manto de Elias, ele fala, cadê o Deus de Elias? E ele toca com aquele manto no Jordão, e o Jordão se abre. E aí ele vê que a autoridade de Elias veio sobre ele, como ele tinha pedido. E ele faz o dobro de milagres que Elias tinha feito. Isso acontece quando Jesus Cristo vai. E os discípulos, ele está indo, ele está subindo. Ele falou, não, mas o que ele tinha falado? Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Jesus foi, mas o manto dele caiu em Atos 2, enchendo-nos do Espírito Santo, e tem enchido a igreja em todos os tempos, em todos os séculos, batizando com o Espírito, fazendo algo extraordinário. Irmãos, sobre nós há o poder que esteve em Jesus Cristo, o mesmo poder está sobre as nossas vidas. Jesus disse, antes de morrer, ele disse em João 14, vocês farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. O que a igreja tem feito nesses dias? O que a igreja tem feito nos séculos? Eu sei que a igreja tem feito muito, desde a igreja de Atos, mas a gente pode fazer muito mais. Eu não quero ser contado só assim, a igreja tem feito muito com a igreja global, em todos os mais de 2000 anos que ela existe. Agora eu estou falando da igreja Novo Tempo. A mesma unção está sobre nós, para nós fazermos obras maiores do que Jesus Cristo fez. Jesus está nos chamando para pregar o Evangelho com milagres, sinais e maravilhas. Jesus está nos chamando para isso, irmãos da Novo Tempo. Esta é a nossa missão, esta é a missão da igreja. Não podemos nos calar, não podemos andar como está essa imagem, como se só tem a minha vida, eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas coisas para cuidar. Não, nós temos uma missão em primeiro lugar, que não foi dada pelo seu chefe da empresa, que não foi dada pelo seu professor na escola, que não foi dada pelo seu pai e sua mãe, é por uma autoridade muito maior, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu uma missão, Ele nos deu uma ordem. E o ponto 3 qual é o problema? O problema é por que nós não estamos fazendo. O problema é por que não estamos fazendo. Irmãos, nós fomos alcançados, a gente não merecia. Nós fomos salvos, a gente não merecia. Deus tem feito tanto na nossa vida. Quantos milagres Deus tem feito na sua vida? Quantos cuidados, quantos livramentos, quantas curas, quantas provisões, quantos renovo quando você estava fraco e achava que não ia dar mais nada. Quantas vezes Ele transformou a sua tristeza em alegria. Oh, quantas vezes Ele te acordou na madrugada e você sentiu a presença dEle no seu quarto. Quantas vezes o que Ele tem feito por mim, o que Ele tem feito por você, irmãos, o que Ele tem feito por nós. Mesmo sem merecer, o quanto Ele tem dado vitória nas nossas batalhas espirituais. Que o inferno levanta, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Ele nos dá vitória, irmãos. Irmãos, nós conhecemos o Evangelho. Irmãos, nós conhecemos a comissão. Irmãos, nós conhecemos as boas notícias. Irmãos, nós sabemos qual é o reino de Deus. Irmãos, nós vivemos sinais
do reino de Deus. E o que tem retido essa mensagem na maioria de nós? Por que que nós temos retido essa mensagem? Se nós temos retido essa mensagem, e se foi uma ordem do nosso Senhor Jesus, a conclusão óbvia é que nós estamos em desobediência. Nós não estamos obedecendo. E Jesus disse: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele me obedece. Nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me obedecem. Então, nosso amor precisa ser revisto. Talvez eu precise orar: Senhor, aumenta o meu amor por Ti. Porque o Senhor disse que aquele que Te ama obedece. E a gente tem recebido tanto, Senhor. Nós não temos obedecido. A gente não tem pregado essa palavra. E na quarta-feira, quando nós tivemos com os jovens, que a gente está no curso dos jovens Ticum, e bimestralmente a gente recebe aula, cada bimestre um tema. E esse bimestre era sobre missões, e isso já estava ardendo no meu coração. Eu falei: Linde, e a gente conversou isso na terça de manhã aqui. O Senhor começou a levantar as orações aqui, a oração, aquilo que o Espírito Santo estava movendo, era para a pregação do Evangelho. E eu não tinha visto qual que era o tema. Eu falei: Linde, o tema é missão. E foi maravilhoso. E já me perdi, não, voltei. E aí uma jovem perguntou assim para o pastor Jamê, que já é um senhorzinho de idade. E ali tem jovens, tem novos convertidos, e ela falou: como que eu faço para pregar o Evangelho aonde eu trabalho, que eu trabalho com moda? E aí ele fez uma carinha assim, tipo, né? Que pergunta é essa, né? Não depende se é da moda, se é do escritório. Ele falou assim: nós precisamos, primeiro de tudo, ter compaixão pelas pessoas. Porque se nós não temos compaixão pelas pessoas, talvez seja por isso que a gente não consegue. Então, irmãos, é uma coisa que faz um boom na cabeça de você. Você fala: nossa, mas eu sou tão compaixonada. Senhor, eu tenho tanta compaixão. Senhor, eu sinto a dor do outro. Será? Será? Então, irmãos, nós precisamos ter essa compaixão. Porque se eu sei de tudo isso aqui, se eu vivo tudo isso aqui, a gente sabe que a vida de ninguém é mar de rosa, mas a gente vive vitória, a presença do Senhor é inconfundível. Fala aí. Meu Deus. É melhor do que prata, que ouro, do que qualquer outra coisa nessa terra. Se eu conheço essa presença, e se aqueles que estão ao meu redor não conhecem essa presença, não conhecem esse socorro, não conhecem o meu Jesus, e eu não sei que dia que essa pessoa vai morrer, porque as pessoas não morrem só de doença. E se essa pessoa não tem o Cristo, e a Bíblia é muito clara, Jesus foi muito claro: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só há um caminho para ir para o Pai: Jesus Cristo. Simples assim. O que eu preciso? Eu preciso abrir o meu coração, acreditar que Ele é Deus encarnado, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia, que vive, que subiu ao céu, que vai voltar para me buscar, e que enviou o Espírito Santo que mora em mim e vive em mim. Eu acredito em tudo isso, e eu quero realmente viver a minha vida totalmente entregue para Ele. Pronto. Você morrer, você está em Jesus. Se você viver isso, não for da boca para fora, eu vou viver isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o meu amigo de serviço faz tudo, um monte de coisa que você escuta lá. Você sabe que o destino dele, se ele não encontrar Jesus, é um inferno. Você sabe que se ele morrer naquele dia, ele vai abrir os olhos no inferno e é um lugar terrível. E a gente está, ai, não vou ser chato. Não vou ser inconveniente. Posso ser chamado de fanático. Posso ser chamado de crente chato. Quero lembrar para você, existe sobre você uma unção, um poder e uma autoridade
dada por Deus no Espírito Santo. E talvez tudo aquilo que aquela pessoa quer e precisa ouvir é de Jesus e você nunca abriu a boca. Tem coisas que nos surpreendem, irmão. Você não sabe, ninguém sabe o interior das pessoas, as crises, a fome, a sede, ninguém sabe. Nós não podemos nos calar. Eu quero que você abra mais um texto, Lucas 16. Jesus conta essa parábola, e existem alguns estudiosos que falam que não é uma parábola, mas aí é discussão teológica. Porque Jesus dá um nome para essa pessoa, e as parábolas, ele dava exemplo, não dava nomes. Então, acredito que é real. Sendo real, sendo parábola, olha o que Jesus ensina. Versículo 15, Mateus 16, 15. Não, desculpa, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Versículo 21. Ele desejava, o pobre desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Lázaro era um mendigo. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Que era o escrito da época. Moisés e os profetas eram os escritos da época. Versículo 30, mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola ou essa história mostra que o inferno é real. Já tem igrejas cristãs liberais pregando que o inferno é só uma ideia. Você vê como que o engano entra sutilmente na igreja. O inferno é real. Eu não sei se você já ouviu relatos de pessoas que passaram por quase morte, por coma, por morte e voltaram. Pessoas voltam relatando o que viram no céu. Pessoas voltam relatando o que viram no inferno. É fogo, é ardente, é tristeza, é tormento. Que não acaba em um ano, é eterno. É eterno. Então nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ter compaixão. E aí eu me pergunto, neste nosso ano, que é o nosso ano de frutificar, e naquilo que o Senhor falou para nós, igreja, estamos dando frutos? Jesus disse em João 15, aqueles que estiverem ligados em mim, esses dão muitos frutos. Ele pode até ter podado, passar lutas, provações, processos, mas aí ele dá mais fruto ainda. Uma vez que eu penso que eu estou ligado em Jesus, que eu penso que ligado nessa árvore, a vide, ela está ligada e ela recebe a seiva do tronco, por isso que ela dá fruto. E eu digo que eu estou ligado no Senhor, mas eu não dou fruto. Será que estamos ligados no Senhor?
Será que a seiva, a unção do Espírito Santo realmente tem corrido em nossas vidas? Porque se não tem fruto, a gente pode parar para pensar nisso, irmãos. E o fruto não é só ganhar vida para Jesus. Temos sido transformados? Temos crescido em santificação? Temos crescido no nosso relacionamento com o Senhor? Temos provado coisas maiores? Esses são os frutos. E a gente precisa olhar para nós e analisar se estamos dando fruto e se nós não estamos dando fruto. Marcos capítulo 11, e nos outros evangelhos também tem, a respeito da figueira, que Jesus amaldiçoou e ela seca. Se você for ler o contexto todo ali, Jesus está em Jerusalém e ele vai dormir em Betânia, que é a casa de Lázaro, Marta e Maria. Então Jesus, com seus discípulos, estão saindo de Betânia e estão indo para Jerusalém. E eles passam e eles veem uma figueira. E essa figueira está cheia de folhas. Não era a época de dar figo. Mas, quando é época de dar figo, as figueiras enchem de folhas. Então, uma figueira com folhas, subentende-se que tem fruto nela, o broto de fruto. A figueira estava cheia de folhas, e Jesus vai e não acha nenhum fruto. E aí ele fala para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, aí ele vai entrando em Jerusalém. Aquela entrada que ele entra em cima do jumentinho, que as pessoas, Hosana, o filho de Davi, eles pensam, Jesus agora entrou em cima do jumento, como o nosso rei, agora ele vai levantar aqui a guerra contra o Império Romano, mas ele não faz isso. Não é aquela hora. Ele pega, quando ele chega nesse lugar, e ele vai para o templo. E o que ele faz no templo? Desce o chicote. Porque estavam fazendo da casa do Senhor um covil de ladrões, vendendo aqueles sacrifícios. E ele diz, vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É só para judeus? É para quem? Para todos os povos. É para pregar só para o judeu? Não, para todas as nações. Então, além do que a gente entende, que havia ali comércio e juros abusivos, onde eles colocaram as suas barracas de comércio, era onde os gentios podiam chegar no templo. Os outros povos podiam chegar, mas agora eles não podiam chegar porque não tinha espaço para eles. Jesus desce o reio, porque o templo tem que ter espaço para todo mundo entrar. O templo tem que ter espaço para todo mundo entrar. E uma coisa que eu ouvi essa semana é o seguinte: se uma igreja não tem espaço para ganhar vidas para Jesus e para buscar vidas para Jesus, ela não pode ser chamada uma casa de oração para todos os povos. Ter oração é muito bom, ter vigília é muito bom, cultuar o Senhor é muito bom, tudo isso é muito bom, mas o principal que Jesus falou é: revelem quem eu sou para o mundo, e Jesus está nos chamando para essa missão, igreja. E o quarto ponto é que Jesus nos ensinou como fazer. E eu recebi isso essa semana e eu quero compartilhar. Nem sempre nós precisamos pregar para uma multidão. Jesus pregava para a multidão, mas ele trouxe os 12 para quê? E Jesus, muitas vezes na Bíblia, nós vemos ele parando tudo por apenas uma pessoa. Eles estão viajando, ele pega outro caminho, fala assim, não era costume dos judeus atravessar por Samaria, mas ele atravessa por Samaria. Por que ele atravessa por Samaria? Porque ele queria encontrar com uma pessoa que ele sabia que ia chegar lá, que é a mulher samaritana. Os discípulos vão tudo comprar comida, e Jesus fica a tempo com uma mulher que tinha uma vida imoral, uma samaritana que para os judeus era considerada imundos. Judeus não falavam com samaritanos. Ele vai parar ali por tempo, quem sabe horas, conversando com uma mulher que tinha tido 5 maridos e era amaziado, ou era amante de um que nem era marido dela. Mas ele quer revelar que ele é o Cristo. Ele quer revelar que ele pode mudar a vida daquela mulher. Ele quer revelar que ela buscava homens porque ela tinha uma insatisfação na sua vida, mas encontrando ele, a vida dela ia mudar. Nós conhecemos a história da mulher samaritana, que Jesus foi a primeira pessoa que Jesus disse claramente
Claramente ele diz quem ele é. Eu sou o Cristo para uma mulher samaritana de uma vida imoral. Esse é o Deus que servimos. Ele parou por uma mulher. E nós conhecemos aquela palavra. Aquela mulher deixa o cântaro e já sai proclamando as boas novas na cidade dela. Eu encontrei um homem que falou toda a minha vida. Venham, venham, venham ouvir ele também. O que Deus tem feito na minha vida. E eu não tenho ido lá fora e falar, Deus tem feito algo na minha vida. Venham ver também. Jesus parou por tantos. Jesus parou naquele dia que Jairo, que ele está chegando de barco, e Jairo fala, venha orar. Jairo era o chefe da sinagoga. A minha filha está doente, Jesus, vem orar por ela. E Jesus está indo, e as multidões apressando e apertando Jesus. E aparece aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia estar no meio do povo, ela não podia. Mas ela toca em Jesus. E ele para tudo. Ele para tudo. Não, o Jairo está com pressa, a filha dele está doente. Ele para tudo para se voltar para alguém considerada imunda, que ela poderia ter sido apedrejada ali por aqueles homens, ou até pelo Cristo, por ser um mestre, mas não, Cristo não faz isso. Quem me tocou, fui eu que te toquei. Ele para. Eu acho muito bonito no The Chosen a cena que eles fazem, que Jesus desce até ela, né? E olha para ela e ele fala, vai, tua fé te curou, tua fé te salvou. Esse termo no original, quer dizer, você não foi só curada da enfermidade, você foi salva. Ele parou por um. Ele parou para ir uma noite na casa do Zaqueu, quando ele estava na beira de Jericó. Ele parou quando está passando e tem um cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas Jesus está indo. Não, Jesus para, peraí, tem alguém me chamando, traga ele. Jesus para por aqueles que precisam, irmãos, e a gente está falando, a minha vida é corrida, eu não tenho tempo para nada. Hoje, aceita esse conselho do Senhor, pare por uma pessoa. Hoje, irmãos, quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Quantas você ganhou ano passado? Eu não precisa responder, mas a partir de hoje, nós vamos parar por uma pessoa. Peça para Jesus uma pessoa. Peça para o Senhor uma pessoa. E você vai orar por ela, você vai jejuar por ela, você vai se dedicar para ela, você vai parar por uma pessoa. Uma é o mínimo que eu estou falando, tá? Pode ser mais. Para apresentar para essa pessoa o Cristo que nós temos. Nós precisamos ser intencionais. A gente vai fazer algumas campanhas de evangelismo nesse ano. Isso é bom. Mas não estou falando só disso. De ser intencional. De falar para alguém que o nosso Jesus faz coisas grandiosas. E o tempo é agora, irmãos. Eu não posso adiar mais isso. Nós não podemos adiar mais isso. Hoje nós precisamos nos arrepender, hoje nós precisamos nos posicionar, hoje nós precisamos pedir para o Senhor amor pelo próximo. Nós não podemos mais adiar isso, sabe por quê? Porque Jesus deu essa ordem já faz mais de 2000 anos. E a vinda dele se aproxima. E o reino vai ser estabelecido. Em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3, que também fala da grande comissão, e eu já estou encerrando, diz, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 6, presta atenção. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? O Senhor está falando, eu vou derramar do meu Espírito, eu vou derramar da minha unção, mas eles não estavam entendendo. O Senhor vai fazer tudo isso porque é agora que o Senhor vai restaurar o seu reino aqui. E aí Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas
que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Agora é para vocês pregar o Evangelho, agora é para vocês curarem, agora é para vocês expulsarem os demônios, agora é para vocês serem o meu instrumento. Agora eu estou no céu, eu vou para o céu, e vocês vão ser o meu corpo aqui, que vai fazer a obra, controlados por mim, que sou o cabeça do céu. O que eu estou querendo dizer por isso, para isso? Não, vocês estão entendendo errado. Agora não é hora de instaurar o reino. Agora está abrindo o tempo da pregação do Evangelho. Mas está chegando o tempo de instaurar o reino. É quando Jesus voltar na segunda vinda. Não haverá mais tempo para quem não recebeu Jesus. Ele vai trazer justiça na terra. Ele vai liberar sua ira sobre os desobedientes. Ele vai levar a igreja para estar com ele. E ele vai instaurar o seu reino. Jesus vai reinar a partir de Jerusalém sobre todas as nações. Esse tempo está chegando. Então, nós estamos na lacuna do tempo de pregar o Evangelho. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. E o Senhor nos chama para isso. Nós precisamos, então, irmãos, nessa manhã, tomar uma decisão. Nós não podemos mais nos calar. Com tudo que sabemos e recebemos, nós não podemos mais nos calar. Porque não é falta de poder, não é falta de autoridade, não é falta de conhecimento. É falta da nossa resposta ao que Ele nos pediu ou nos mandou. Então, que a nossa resposta hoje seja: Senhor, eis-me aqui. Não vou dar mais justificativas falsas. Eis-me aqui. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos pedir ao Espírito Santo nessa hora que Ele nos dê aquilo que está faltando em nós. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que aumente o nosso amor por Ele. Amém? Nós vamos pedir ao Espírito Santo que aumente o nosso amor e a nossa compaixão pelo outro. Nós vamos pedir a Deus que Ele faça isso. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Quem você quer ver com você na eternidade? Ou quem você não quer deixar de ver com você na eternidade? Essa é uma pergunta que tem que martelar a nossa cabeça. Nós nos movemos. Feche os seus olhos. Ah, Deus, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Te agradecer, Deus, por tanto amor que o Senhor tem por nós. Te agradecer, Deus, pela obra que o Senhor tem por nós. Nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos te louvar. Eu me lembrei agora, já ia orar, mas eu lembrei de um testemunho. Estou sentindo que eu tenho que contar. Muita gente já sabe. Mas eu preciso contar. Tem muita gente fazendo obra linda. Tem jovens na Praça da Sé pregando e tem gente muita gente sendo curada, recebendo Jesus. Mas eu quero falar de um exemplo que eu tenho na minha família. No dia da morte da minha mãe, que ela não sabia que ela ia morrer, nem eu sabia que ela ia morrer. Eu morava no interior, nós estávamos aqui em São Caetano do Sul, no aniversário. Nós viemos no sábado. No domingo eu precisava ir embora, que na nossa igreja no interior a gente tinha ceia à noite. E na hora de ir embora, a minha mãe chama a Luísio e Francisca. A Luísio era um homem muito arrogante, metido. Tinha dinheiro, tinha posses. Francisca, cunhada da minha irmã, uma boa moça, mas perdida nas falsas religiões, na macumbaria, na feitiçaria. E a minha mãe pega aqueles dois e leva para a lavanderia daquele pequeno apartamento que a minha irmã morava. E começa a entregar o evangelho para eles. E eu falava: mãe, vamos embora, nós vamos se atrasar, vamos embora, por favor. Comecei a ficar nervosa, vamos embora. Ela falou: eu estou fazendo a obra do Senhor. Tive que esperar o tempo que foi preciso. E ela entregou para eles. Pegamos o carro e 1h30 depois,
o carro capotou, ela foi lançada 10 metros longe e foi encontrar com Jesus. Nós fomos para Ourinhos e a Luiz e Fran para o Rio de Janeiro. Quando eles sabem do que aconteceu, eles chegam e voltam para trás. E aquilo mexeu tanto com eles, o que eles tinham ouvido, o que eles falaram. Ela falou coisas na nossa vida que só nós sabíamos. Mas eles vieram para aquele sepultamento e eles voltaram para o Rio de Janeiro. E foram procurar uma igreja. Foram procurar Jesus. A maioria de vocês conhece Pastor Aloísio e Pastora Fran.